Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Eu me chamo Leonardo. E eu me chamo Simão. Hoje começaremos a nossa primeira aula com o tema Filosofia e suas relações com a arte. Talvez você esteja se perguntando, mas o que a filosofia tem a ver com a arte? Será que no Enem eu vou ter que desenhar um Sócrates no pôr do sol com um arco-íris? Se você pensou isso, você pensou errado, meu jovem padawan. E se eu te contar que a relação desses dois estudos não é de hoje, que eles já flertavam, faz um bom tempo. Oi, gata. Seu pai é pedreiro? Não, por quê? Porque ele é um gato. Não, pera. Desculpa, tô nervoso. Para começo de conversa, vamos dar uma olhada nos conceitos de ambas que nos é apresentado no nosso querido dicionário chamado internet. Até porque você sabe, se tá na internet, então é verdade. Segundo o Google, a arte é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores, e cada obra de arte possui um significado único e diferente. Já a filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Essas definições são o máximo que podemos chegar na tentativa de conceituar esses dois temas. Tanto a arte como a filosofia têm o intuito de expor para o mundo o que está no âmago do nosso ser, seja por meios emocionais ou racionais. A arte é um objeto de reflexão para a filosofia, na qual ela atinge o nosso ser, atravessa o emocional e instiga o exercício do racional. Ou seja, é tudo que a filosofia gosta. O ponto que queremos destacar desse relacionamento é algo que está associado à arte e que por vários séculos foi um objeto que recebeu a atenção de muitos filósofos desde a Grécia Antiga. Esse objeto é o belo. Não é esse belo. Mas o belo que estamos falando seria um estado de contemplação e admiração de um objeto ou ser. O próprio Platão já teria falado sobre esse discurso do belo relacionando com o mundo em que vivemos, explicando através da metafísica e seus dois tipos de mundo. Porém, vamos voltar ao nosso assunto, o belo. Uma rápida pergunta: eu posso afirmar que a arte está totalmente interligada ao belo? Não, amiguinho, você não pode. Assim como a filosofia busca investigar a existência e suas relações, consequentemente também é examinado esse lado obscuro do ser, desde suas fraquezas e dependências, tudo que faz de nós seres humanos. A arte também tem o seu lado sujo, como a própria Clarice Lispector tentava expor que para expressar a essência é necessário ir em um caminho oposto ao da expressividade tradicional da arte. Nesse momento não estaremos mais desenhando arco-íris e passarinhos voando. É necessário ir de encontro ao caminho que tenha o feio e o lodo para poder atingir o que é inexprimível. O objetivo dessa arte suja é o seu foco na falha tanto individual do ser quanto na do coletivo. Por fim, este ponto de conexão que é o belo não é o único que relaciona a filosofia e a arte. É perceptível o apreço dos dois pelo lado sujo, no qual é propagado por diversos meios de arte que ao mesmo tempo conversam com a filosofia. No decorrer desta aula apresentaremos alguns exemplos dessa conversa da arte com a filosofia, seja na literatura, na música ou no cinema. Para apresentar a relação desses três, começaremos a falar sobre a música Boca de Lobo, do artista Criolo. Tanto o videoclipe quanto a letra conversam de uma maneira um tanto peculiar com a arte ao mesmo tempo em que citam a filosofia no decorrer da música. Para o cantor, a exposição indo em contraposição com a exaltação do belo é fundamental para transmitir a sua imagem crítica. Criolo vai percorrer por todos os âmbitos problemáticos de seu país, causados em grande parte pela corrupção do Estado e principalmente a do próprio cidadão. Ora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Em um cenário caótico, Boca de Lobo começa fazendo uma citação a Wally Dias Salomão, na sua obra Câmara dos Ecos, falando sobre o rompimento da linha que separava os indivíduos. Ou seja,
Ele quer transmitir que a união das pessoas é extremamente necessária para reverter a situação em que o país se encontra, deixando de lado o individualismo, pois o caos continuará afetando a todos da classe mais baixa enquanto essa linha de fronteira existir. O caráter emocional do ouvinte conversa frequentemente com o videoclipe, desde a estrutura artística apresentada visualmente, quanto o ritmo que rodeia todas as situações que ocorrem. A música é um instrumento da arte para atingir o público que a consome. Toda sua estética está exposta visualmente ou melodicamente, apresentando esses atos sociais que geram um incômodo ao espectador. Por fim, trazendo uma tentativa de tirar o público de sua zona de conforto e o instigar a questionar as decisões tomadas pelo sistema. A filosofia pode nos auxiliar também na análise estética do videoclipe Ponto de Força dos artistas Oni, Angola, Guizzo e Santi. Ao assistir o videoclipe, podemos notar como em boca de logo traços cinematográficos que querem trazer uma mensagem crítica em si. No caso de Ponto de Força, percebe-se a presença constante da água, conversando mesmo com a letra, que traz metáforas que remetem à mesma, sendo até citada em suas mais variadas formas, seja goteira, chuva, oceano e até mesmo lágrimas. Lembre-se que eu tinha dito, meu bem, não é do nada que a chuva vem. Enxugue as lágrimas, vai, não temos tempo pra essas goteiras. A música começa com Oni falando que não é do nada que a chuva vem, a chuva sendo o tempo ruim, que diz respeito às dificuldades, e que, por sua vez, diz respeito ao cotidiano do indivíduo negro na sociedade. E isso não é de agora, tem toda uma história, por isso não foi do nada que a chuva veio. O racismo não é de hoje, como aponta Oni. Logo após, ele fala sobre goteiras, apontando a situação precária que vivem as pessoas nas periferias. Por sua vez, tem sua maioria formada por pessoas negras. E apontando essa situação precária, traz à tona também a tristeza que vem junto a ela, quando pede, na verdade, para que enxugue as lágrimas. Além disso, nessa parte, nota-se um espírito de luta em Oni, quando fala que não tem tempo para as goteiras, querendo pensar positivamente em meio a esse caos, seja por querer continuar na correria, sem que deixe isso atrasar, porque tem consciência de que a vida não para que ele possa se recompor, mas ele também não perde a postura crítica, porque ele logo depois retoma falando que quem controla o povo considera seus problemas bobeiras e não tem tempo para estes, fazendo assim uma crítica ao governo, que não liga para as pessoas que se encontram nessa condição. E partindo da água no ponto de vista dessa análise, é muito interessante o que representa a imagem de um homem negro pegando chuva com um casaco, tentando se proteger da mesma, enquanto fala sobre suas vivências, como ser condenado com os olhos e ser confundido com o suspeito sempre. No outro trecho do clipe é mostrado o rapper Guizzo num rio. Seguindo o caminho de interpretação trilhado até então, temos uma pequena noção do que representa esta quantidade de água. Talvez o excesso de chuva tenha o levado a essa situação, sendo assim o racismo e suas consequências, que é representado pela água, e que estão submergindo o indivíduo, o que se torna cada vez mais claro ao ponto que o artista vai cantando sua parte, onde fala sobre o mal-estar causado pelos problemas que o rondam, onde é difícil não se ver tão pessimista, por isso aparece no rio até o seu peito e todo molhado. Ele está submerso nessas dificuldades, por isso não está sendo fácil manter uma postura positiva quanto à sua condição, e esses problemas não são de agora, pois a raiz da sociedade é formada pelo sangue de pessoas negras, como diz o autor. Esta raiz é hidratada por estas águas, que são os problemas dos negros e apenas para os negros, pois para quem os escravizava e os oprime até hoje passa bem longe de serem problemas. Enfim, essas águas que banham essas raízes formam a estrutura do mundo em que vivemos, o que é muito abordado na música, o racismo estrutural e o estruturante das relações sociais, e como ele é horrível para quem sente na pele todos os dias, sendo parte da estrutura até mesmo do ser social que é o indivíduo negro. Seguindo o trecho, o artista tece uma crítica à religião,
por conta da situação em que se encontra, sendo banhado em águas, remetendo ao batismo, e na crença cristã, o batismo simbolizaria a purificação, mas na realidade essa mesma crença estaria o afogando em águas que representam o total contrário do propósito inicial, que seria a redenção. Esta sucumbe à sujeira, ódio, dor e esgotamento. A religião e sua história marcou presença fortíssima na propagação destas águas em que o artista se encontra e está sendo banhado, sendo até hoje uma das maiores propagações do ódio pela massa de manobra lá presente, mostrando o lado mais hipócrita presente na classe. Esta é a crítica do autor. Logo após, reaparece Angola, com a chuva caindo sobre si, mas agora não vemos apenas um close do rosto do artista, agora vemos o ambiente inteiro. E vemos também que a chuva que caía sobre o artista ao longo da música não era algo natural, algo vindo realmente de um tempo ruim, que seria a chuva, porque agora vemos que ele está sendo banhado por um chuveiro que foi ligado, logo algo criado pelo homem, simbolizando que esta divisão hierárquica através da raça presente há tantos séculos foi fruto do homem e não é algo natural, pois a discriminação não tem sentido real. Representa-se nesta imagem o homem negro na sociedade, onde o tempo ruim é constante, mas não porque ele é realmente inferior e merece ser tratado daquela forma, mas porque o próprio homem branco desenvolveu esse mecanismo de segregação a fim de justificar seu preconceito e reafirmar seu poder, mesmo que somente no inconsciente, com base na diferença de cor. Esta é a crítica presente na cena. Um caminho simples de fé pras crianças, paz. Pras crianças, paz. E por fim, na última parte da música, cantada pelo rapper Santi, ele começa nos trazendo um espírito que desde o início da música se vê. Uma crença que com a luta as coisas podem realmente se transformar, ainda há chance de acontecer uma revolução na situação em que nos encontramos, quanto ao racismo. Por isso, inicia falando que hoje as montanhas se movem, referência ao ditado "a fé move montanhas". Logo após este aviso, Santi retoma ao lado emocional que segue sendo abordado na música novamente, trazendo à tona nosso elemento elementar, a água. A cachoeira, caso seu solo não seja mudado, pode vir a ser eterna, já a chuva é temporária, assim como o choro, que faz com que pelos cílios se esvaia lágrimas. Porém, mesmo que o choro seja temporário, a ferida emocional que o causa pode ser até mesmo eterna, tal qual uma cachoeira com sua fonte de água. E também esta ferida é tão profunda, por conta de ser reforçada há tanto tempo, que faz com que exista esta cachoeira de lágrimas para este sofrimento, que é o racismo e suas consequências, as quais os autores desta música apontam e vivem. Deixe que essas linhas molhem, se a emoção conhece o instinto quem escolheu. Nesta parte ele dialoga junto a um dos primeiros versos, deixando que o primeiro artista a cantar deixe que estas linhas molhem. No mesmo momento, vemos uma lágrima saindo pelos olhos de Angola. Nesse caso, a letra teria esse peso e verdade justamente por ser uma dor que já passara. Nas linhas não há só tintas, mas também lágrimas, pois seria escrita com emoção, mostrando a verdadeira dor. Na outra parte do verso, ele responde à pergunta constantemente lançada por Angola, dizendo que quem escolhe é o instinto, pois a emoção conhece a dor da ferida que causa esse problema enfincado na cultura. Mas resta a pergunta: escolhe o quê? A resposta é: escolhe lutar. A incógnita se forma em Angola, pois o racismo, como diz Silvio Almeida, é uma forma de racionalidade, uma forma de como desenvolvemos nosso intelecto, nossas atitudes, nossas expressões, e em tudo isto o racismo marca presença. Justamente por ser tão enfincado na sociedade, por ser estrutural, a razão conhece a vontade e possibilidade trazida por Angola. Possibilidade esta muito verídica, pois o que seria a vontade? Elemento que, de um ponto de vista schopenhaueriano, faz pulsar a nossa vida, senão uma expressão movida pela nossa razão.
Nossas vontades são, de certa forma, movidas por nossa forma de pensar o mundo, por nossa razão. Sendo assim, tendo em vista o racismo como forma de racionalidade, a noção de que é estabelecido um diálogo entre esta e as vontades de um corpo, quem escolhe lutar pela causa, sendo que o inimigo é forte, muito antigo, quem é que ainda dá força para a luta? Santi responde: o instinto de sobrevivência, pois a emoção conhece a dor, visto que é uma profunda ferida aberta onde derrama-se soda cáustica dia a dia. O instinto ainda dá força para a luta, pois o instinto não segue a razão, tampouco a vontade, que segue a mesma. O instinto é impulso. No outro momento, Santi fala sobre nuances oceânicas, que simbolizam a contradição, por ser nuance uma diferença sutil entre duas coisas, porém oceânicas, dada a sua profundidade. Essa afirmação contraditória vem por conta das afirmações que são propagadas pela mídia hegemônica, que através da rima, Santi denuncia que estas justificam o fato de existirem humanos com forças astronômicas em meio a crises econômicas, pois tem outros que sentem bastante a crise, tais como os moradores de periferia ou mesmo os moradores de rua, e principalmente do ponto de vista de um brasileiro como o de Santi, presente na periferia do próprio sistema capitalista. Por fim, o que Santi nos deixa é algo que vem sendo dito a música inteira. Mesmo com as dores sendo reclamadas e denunciadas, ele pede por esperança, para que a luta continue, pois lutando pode-se mover montanhas. Mesmo que uma mudança não ocorra nessa geração ainda, ao lutarem inspiram outras vidas que, mesmo quando morram, deixam a luz acesa, e assim ocorra alguma revolução, com esses hi-hats que representam correntes quebradas. Da senzala, mas não que cê pode crer.